Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e muita boa madrugada. Queria levar um papo com vocês a respeito dos acontecimentos dos últimos dias, sobre as questões proféticas, arrebatamento, tribulação, né? E, muito bem, eu queria abordar sobre a questão, primeiramente, da questão da besta. Lá em Apocalipse fala que vai surgir uma besta no final do tempo, que essa besta é poderosa, né? Que vai ser adorada. E essa besta, ela é um império, será o último império antes da chegada do Messias, né? De Jesus Cristo. E esse império fala sobre que tem 10 chifres. E esses 10 chifres são 10 reis, né? 10 presidentes, 10 líderes, né? Mas não que essa besta seja formada por 10 países. Tem 10 cabeças, né? 10 líderes que comandam um império. O império pode ser formado por muitos países, 60, 100, sei lá. Mas não quer dizer que seja 10 países. É, e, e essa besta, eu acredito que seja a reconstrução do Império Romano. Talvez até seja até uma união do Império do Romano, do Império Romano Ocidental com o Império Romano Oriental. Haja essa união. Talvez, mas não é bem certo. Sei que já existe uma União Europeia, existe muitas coisas, os países europeus são ligados, né? Ligados na economia, né? Na moeda. E agora, até um tempo atrás, aí o presidente da França, né? O Macron, queria, né? Junto com a ministra da Alemanha, né? Formar um exército único, né? Formar um exército entre 10 países, juntar 10 países e formar um único exército, um exército europeu. Só que queria que fosse comandado por ele, né? Talvez isso por isso que não tenha dado certo, né? Mas já estão começando, né? E essa besta, que são esse império, eu acho que já está sendo adorada, né? A Bíblia fala que a besta era muito adorada. Quando você fala, nossa, aquela universidade lá naquele país é maravilhoso, é muito bom. Nossa, morar naquele país deve ser maravilhoso, a economia é perfeita, as pessoas são educadas, lá tem educação, né? Muitos até inclusive vão para fora do país, saem do Brasil e vão para esses lugares, morarem lá, falam muito bem, aprendem todos os idiomas e adorando a besta, estão adorando a besta, amando a besta. E quando essa besta se fortificar, e se solidificar, aí eles vão adorar mais ainda, né? Porque vai ser algo que na própria Bíblia fala que Deus vai fazer com que as pessoas se, se entreguem ao erro por conta dessa adoração à besta. Então a besta seria um império. Os 10 chifres são 10 líderes, 10 presidentes, 10 reis, né? E aí fala que surgirá, né, entre esses 10 chifres, que são 10 líderes, surgirá um chifre pequeno. Observe que lá em Daniel, no Apocalipse, né, fala, também Daniel fala da mesma forma, só que em outras figuras, né, de leões, de leopardo, urso, né. Mas em Apocalipse fala da besta e dos 10 chifres. E desses 10 chifres, acho que Daniel também fala dos 10 chifres. E esse chifre pequeno que vai surgir é o anticristo. Só que fala que é um chifre pequeno. Por que é um chifre pequeno? Porque ele não é da realeza, ou seja, talvez ele não seja presidente, não seja um líder, não seja um rei, mas seja alguém influente, que está no processo da nova ordem mundial, de ter um único governo. Só que ele não é um rei. E lá em Daniel 11, fala que ele vem caladamente, articulando politicamente, e com isso ele vai conseguir a liderança, porque fala que quando ele surge, ele derruba três chifres, ou seja, ele vai dissolver, não sei se ele vai destruir mesmo, ou se ele vai apenas tomar a liderança, porque esses 10 chifres, 3 são poderosos, né? Você pega 3 países fortes aí, você já vê quais são na Europa. E aí esse chifre pequeno chega e consegue tirar esses 3 líderes. E aí passa a ele ser o grande líder do império todo.
E aí é onde fala que, vamos ler aqui, ó, em Daniel 9:27. Preste bem atenção no que eu vou ler, aí você vai perceber uma diferença do que estão pregando por aí. Porque em Daniel 9:27 fala o seguinte: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. É uma semana de anos, são 7 anos. E na metade da semana, né, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, o templo em Israel já deve estar construído, e aí ele vai pedir para cessar o sacrifício e a oblação, né, que são os cultos judaicos. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas preste atenção. E ele, quem que é ele? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Então quem é que virá, se não é ele mesmo? Quem que firmou a aliança? Lá em Daniel 11, se você for ler lá certinho, lá fala sobre a aparição do rei, sobre as guerras do rei do sul, do rei do norte, e sobre o domínio do homem vil, né, que é esse assolador. E fala que ele quebrantará o príncipe do pacto. Então, ou seja, esse assolador ele é o anticristo. Porque aqui fala que sobre a asa das abominações virá o assolador. Só que logo no começo do versículo fala, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Esse ele é o príncipe da aliança, o príncipe do pacto, que não é o anticristo. O anticristo é o assolador. Aí o assolador, como tinha os 10 reis, esse império talvez consiga fazer essa aliança com Israel, com os árabes, né, os muçulmanos. Mas aí, com o anticristo, por não concordar com isso, vai ter muita divergência entre o império. Porque o império vai fazer essa aliança, acredito. E o que acontece? O anticristo vem e derruba os líderes. E aí, ao derrubar os líderes, isso gera um decorrer da grande tribulação, do princípio das dores. Ele vai quebrar os 3 líderes, vai mudar o pensamento do império e aí vai atacar Israel. Quebrar o pacto. E aí quando Jesus fala, quando vides, né, o assolador assentado no templo, profanando o templo, fuja. Fuja mesmo, sai correndo, não volte para pegar suas vestes. Quem estiver em cima do telhado, não desça da sua casa. Quem estiver no deserto, no sertão, aí na plantação, não volte, fuja. É a mesma coisa que o que aconteceu em Êxodo, sobre a questão do Egito, lá, quando Israel fugia. Quando chegou no Mar Vermelho, Deus falou, fuja, que Deus vai dar um jeito. Talvez, por isso que Cristo falou, fuja. Não fique esperando, porque você sabe que profanou o tempo, sabe que é o anticristo. E isso já de antemão o Senhor já está avisando, que será um tempo como nunca houve. Nós já tivemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tivemos o Holocausto, tivemos várias guerras, né, no mundo, pandemias, estamos passando por uma pandemia mundialmente. Mas esse tempo é um tempo que todas isso que eu acabei de falar, não vai chegar nem aos pés da grande tribulação, que é quando o assolador, o anticristo, vai fazer uma guerra, a última guerra mundial. Porque aqui fala que isto até a consumação, ou seja, até o fim dele. E o fim dele sabemos como será. Ele será morto pela manifestação de Jesus Cristo, que é o Messias. Por isso, Cristo falou para os judeus fugirem, que o Senhor vai libertar, vai salvar, quando eles estiverem cercados, né? E deixo aqui, e agora essa é a questão que eu queria abordar com vocês, né? E tem essa questão aí do pessoal falar que pré-tribulação, né? Mesotribulação, pós-tribulação. É uma questão assim que não temos a certeza, temos a crença. Eu creio que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Agora, vamos pensar.
A grande tribulação começará quando? Nos 7 anos? Nos 3 anos e meio finais? A igreja, será que a igreja vai conseguir ver o anticristo? Vai conseguir ver a formação da besta? Eu acho que a formação da besta do império, a igreja verá. O surgimento as articulações do anticristo, os mais sábios, aqueles que buscarem o Senhor, conseguirá perceber quem ele é. Mas eu acho que quando ele surgir, derrubando o império, os líderes da besta, e se tornando um grande líder, eu acho que isso a igreja não verá. Eu acho que a igreja sairá da terra antes. Deus vai tirar a igreja da terra. Por quê? Porque justamente quando ele derrubar o império, ele vai estar possesso por Satanás. Mas eu acho que antes, talvez, dos 7 anos, haverá guerras no mundo. Porque para que seja formado o império, eu acho que como o mundo já teve muitos impérios que detronou o mundo, o babilônico, assírio, otomano, né, e outros impérios, houve destruição, houve muitas guerras, muitas mortes. Então, quando as pessoas começarem a ver a formação desse império, para que esse império seja formado, haverá guerras. E aí eu acho que a igreja fará parte. Haverá perseguições dos cristãos, morte dos cristãos no mundo todo. Não com a grande tribulação, chegando aos pés, mas haverá. Acho que haverá terremotos, haverá sinais no céu. Eu acho que o coronavírus é um sinal. Se foi feito por uma arma, quer dizer, e se o Covid-19 for uma arma? Não importa, sendo uma arma ou sendo coisa divina, Deus avisou que isso iria acontecer. É um sinal. É um sinal que abrangiu o planeta inteiro. Pode ser uma armação do mundo todo, pode ser uma arma, pode ser um vírus de verdade mesmo, mas é um sinal. Deus não avisou como seria, mas disse que ia aparecer um sinal. E é um sinal. Então, como eu estava falando, eu acho que a igreja presenciará esses, digamos, início dos princípios das dores, que serão fortes. Quando lá em Mateus 24, Cristo fala sobre as dores de parto. O que seriam as dores de parto? Quando uma mulher está grávida, ela sente as dores de parto. Aquilo vai doer. Até a criança nascer, vai sentindo as dores de parto. Quanto mais perto a criança está para nascer, a mulher, ela vai sentir mais dores, né? Ou seja, quanto mais perto estiver chegando o anticristo, vai haver muitas guerras, muitas dores. E aí quando tiver para ter a dor mesmo, nascer o bebê, aí eu acho que Deus rapta a tua igreja. E aí ele aparece. Não que ele vai nascer, não é isso que eu estou falando. Eu digo assim, que quando ele vai ser possesso por Satanás. Quando ele vai ser, porque ele será usado por Satanás. Ele será o próprio Satanás na terra. Ele será possesso por Satanás. Ele terá todo, a Bíblia fala que ele terá todo o poder de mentira, ou seja, muito astuto. Tanto é que lá em Daniel 11, diz que ele virá caladamente, né? Eu já acabei de citar isso aqui, e ele quebrantará o príncipe do pacto, né? Ele vai quebrar a aliança, e para fazer isso vai ter que ter muitas guerras, vai ter que ter muitas mortes, né? Vai ter que ter muita devastação para que ele domine, porque uma formação do império com uma besta não vai ser fácil, porque vai ter países que não vão concordar, porque eles vão ter uma moeda única, eles vão privilegiar eles vão querer destruir, por exemplo, eles vão querer ser dono de todo o petróleo do mundo. E sabemos que existe petróleo em vários lugares. Aqui na América do Sul tem petróleo, o Brasil tem petróleo, a Venezuela tem petróleo. E eles vão invadir esses países para dominar tudo, criar as riquezas do mundo, né? Será do império. E se o império será do anticristo, o que disse lá, quando Satanás chegou em Cristo, te deu todas as riquezas do mundo, né? Jesus não aceitou. Porque o reino de Cristo será vencedor, vencerá. Mas, para que o império seja formado, ele vai ter que dominar tudo. E como será o último império do mundo, vai ser o império mais poderoso. O império que vai dominar o mundo todo, realmente. Vai querer dominar todas as riquezas, todas as moedas. Por isso que fala que, se você quiser comprar, quiser vender, quiser se negociar, você vai ter que usar uma marca.
Uma marca para que você possa se identificar, pode saber onde você está, né? E Cristo fala que quem tem essa marca, quem foi encontrado com essa marca, não herdará o reino dos céus, o reino de Cristo, o milênio, né? E aí, agora, saber o que seria essa marca, se é um chip, se é alguma coisa implantada, se é a negação de Cristo, não sabemos. Mas é uma marca que todo mundo vai ter que usar, ele vai impor isso a todo mundo, né? Não quer dizer que todo mundo vai usar, mas vai impor isso a todo mundo. Os que não quiserem usar a marca vão ser mortos, né? O é ruim, mas o bom é que você vai ser morto ao rei Cristo, né? E vai ser ressuscitado em um corpo glorificado. Mas, enfim, agora eu quero chegar sobre essa questão aí do arrebatamento. Algumas pessoas não conseguem perceber o seguinte: esse negócio de pré-tribulação, mesotribulação, pós-tribulação, vamos deixar um pouco isso de lado e pensar o seguinte aqui, ó. Segundo Tessalonicenses 2, diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui é o seguinte, algumas pessoas não conseguem entender o contexto desse texto. Aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte: os tessalonicenses, né, lá em Tessalônica, eles estavam perturbados, estavam aflitos, estavam com medo, estavam tristes. Por quê? Porque naquela época, nessa época, começou a haver muita perseguição aos cristãos, muita morte. Muitos cristãos foram mortos. É que a Bíblia não vai te contar todas as mortes, todas as tragédias do mundo todo, mas tem livros que contam. Mas nesse momento aqui, nesse fato, existia isso, perseguições. E os cristãos lá dessa cidade, eles já estavam assim, puxa vida, já aconteceu o arrebatamento. E nós ficamos. E agora, como estamos sendo perseguidos, o que acontece? Estamos na grande tribulação. E vamos ser mortos, vamos ter que fugir, e daqui a pouco já vai vir veremos o sinal nos céus e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aí Paulo, sabendo disso, ele manda essa carta falando que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, que é por qualquer outra coisa. Se você viu na internet, se você viu um pastor seu que você respeita falar, que já aconteceu o arrebatamento, não. O que está querendo dizer é o seguinte, que essas coisas que eles estão passando lá naquele momento, se fosse a grande tribulação, se estivesse na grande tribulação, que isso não iria acontecer, porque antes teria que acontecer o arrebatamento. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer para eles não se perturbarem com isso. Que na verdade, que essas coisas só vão acontecer, ou seja, se eles estivessem na grande tribulação mesmo, eles já teriam visto, por exemplo, o anticristo. E eles não viram o anticristo surgir. Eles teriam visto a grande apostasia que vai acontecer no mundo. E eles não viram a grande apostasia. Então eles não estavam na grande tribulação. Que o Paulo está querendo dizer que eles primeiro vão ser arrebatados, para que essas coisas vão aparecer. Que é o que ele fala logo aqui, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então é exatamente isso. É quando a igreja é o que impede. A igreja é o que retém, é o que faz com que ainda não haja o domínio total de Satanás nesse mundo.
E o que Paulo explica isso para eles: não movais facilmente do vosso entendimento, porque o Paulo já havia falado isso para ele antes. Só que eles estavam já, assim, já aconteceu o arrebatamento. Já aconteceu o arrebatamento, porque estamos na grande tribulação. Só que não. Só que Paulo falou: não. Vocês não estão na grande tribulação, mesmo porque não aconteceu a apostasia e o anticristo não foi revelado. Vocês não estão. Primeiro nós seremos retirados da terra. Aí depois vai aparecer a apostasia e depois o surgimento do anticristo. Só que esse surgimento do anticristo, na minha opinião, não é a articulação dele para dominar a besta. Esse surgimento é quando ele se torna o líder da besta, né, do império, e aí ele vai lá e quebra o pacto que o príncipe fez, o príncipe da aliança fez o pacto. Ele quebrando esse pacto, ele entra em Israel, e aí ele vai profanar o templo. E aí é que Jesus fala para os judeus correrem. O texto de Mateus 24, muitos confundem aquele texto, achando que aquele texto fala alguma coisa sobre o arrebatamento. Aquele texto não fala nada sobre o arrebatamento. Aquele texto, Jesus está falando para os judeus. Ah, mas Pedro não estava lá, outros discípulos não estavam lá e eles não eram igreja? Sim, eles depois se tornaram igreja. Eles se tornaram igreja depois lá em Atos 2, quando veio do alto o vento impetuoso do Espírito Santo, e aí sim, aí eles começaram a proclamar Jesus Cristo. E naquele dia muitos foram batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E naquela região existiam muitos judeus do mundo todo. E ali foi um acontecimento mundial, porque as festas judaicas, os judeus que estavam em outras províncias, subiam a Jerusalém para participar das festas. E lá, quando eles viram os discípulos falando, cada um na sua língua natal, ou seja, eles eram judeus, só que eles nasceram lá, eles nasceram em outros países. Só que assim, a sua família o ensinaram a seguir o judaísmo. Então eles passaram a seguir o judaísmo. E só que eles moravam lá em, um exemplo, né? Não sei, né? Polônia, Inglaterra, Bósnia, né? Então quando tinha as festas, eles vinham participar das festas. Lá no próprio texto fala isso. Fala que existiam judeus de várias províncias e existiam também aquelas pessoas que eram convertidas ao judaísmo, né? Tem uma palavra que fala sobre isso aí, mas não me lembro qual. Não me lembro. Que eram convertidos que estavam lá, mas a maioria eram judeus. E eles ouviram aquela palavra e se converteram. E aí eles foram lá batizados. Pedro e os discípulos batizaram todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foram mais de 3.000 almas convertidas ali. E ali começou o tempo da igreja. Lá em Mateus 24, ali ainda estava no tempo da lei. Jesus ainda estava cumprindo a lei. Porque Jesus cumpriu a lei, ele não poderia fugir do cumprimento da lei. Não podia, tinha que cumprir a lei. Depois que ele foi morto e foi ressuscitado por Deus, que aí sim, aí o véu se abriu e aí veio uma graça para a terra. E aí os discípulos foram preparados pelo Espírito Santo. Outro detalhe também interessante, Jesus morreu e ressuscitou. Ele apareceu para mais alguém, a não ser a sua igreja, a sua futura igreja? Não, ele apareceu só para a sua futura igreja. Isso quer dizer que haverá um encontro entre a igreja do Senhor, que é a noiva, e o noivo, que é Jesus, para participar das bodas do Cordeiro. E aí sim, voltaremos no final da grande tribulação, que é no final do tempo, para nós presenciarmos aí a vitória de Jesus, né, que virá no cavalo branco, pisará seus pés no Monte das Oliveiras e derrotará todo as bestas, né, a besta, derrotará o falso profeta e derrotará o anticristo. E aí sim, e aí começará o milênio. Né? Muitos que foram mortos na grande tribulação, que morreram em Jesus, serão ressuscitados com o corpo glorificado. E outros serão ressuscitados para serem julgados, serem lançados no inferno. Que lá fala que uns ressuscitarão para a glória e outros
ressuscitarão para a desgraça eterna, né? Bom, querido, seria isso, né? Seria isso, esse é um pensamento meu, é uma reflexão que eu venho estudando, isso eu gosto muito desse tema, né, escatológico. Busco sempre estar verificando, lendo, orando ao Senhor para que Ele venha me dar revelação sobre de tudo, das dúvidas, né? Porque sabemos que lá em Daniel, o próprio Cristo falou, né? O próprio Deus falou, o ancião de dias, né? Que Jesus falou para Daniel, sela esse livro, né? Essas palavras para somente o tempo do fim. Então, quanto mais próximo estivermos do tempo de acontecer essas coisas, mais essas palavras vão ficando claras para a gente, vão sendo reveladas. E estão sendo reveladas a cada dia que passa. Que Deus abençoe a você, a sua família, que você possa compartilhar esse vídeo, se você gostou, puder me ajudar no meu canal, se inscrevendo, né? Apertando um like se você gostou, ou um dislike se você não gostou, se você não concordou com alguma coisa, tem dúvida, pode comentar aí nos comentários, né? Que eu irei responder, tá? Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.